Amém. Obrigada, Senhor, por essa noite, Pai, porque estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu és quem a nossa alma anseia. Nós não ansiamos por nada além de Ti, Senhor, porque Tu és o único que satisfaz a nossa alma por completo. Tu és a nossa suficiência, Jesus. Obrigada pela Tua presença no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque Tu decidiste, Pai, através do Teu amor, ir ao nosso encontro. E é por isso que estamos aqui, porque Tu nos encontrastes. Tu se achegaste a nós primeiro. E é um grande privilégio, Senhor, estarmos aqui em comunidade para honrar e glorificar o Teu nome. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Tu que és o único que é capaz de transformar os nossos corações, nos encorajar, nos curar. Vem, Santo Espírito, ser presente em nosso meio, para que Tu faças aquilo que nenhum homem pode fazer. E que isso tudo traga honra e glória para o nome precioso de Jesus. E é nesse nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Podem se assentar, irmãos. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou conhecendo a igreja de vocês. E já estou me sentindo super bem acolhida. Já estou me sentindo em casa, literalmente. É interessante que nós, como cristãos, nós mesmo quando não estamos na nossa, digamos assim, igreja, na nossa comunidade, mas quando a gente está no meio do povo de Deus, a gente se sente em casa, a gente se sente parte, porque nós somos um, amém? Então, estou muito feliz de estar aqui, estou com meu esposo e muito alegre com esse convite, com essa oportunidade de dividir um pouco da palavra do Senhor, que venha como alimento para as nossas almas nessa noite, que venha como o pão que o nosso espírito tanto necessita. A minha oração é que eu não venha com palavras de sabedoria humana, porque as palavras de sabedoria humana, por mais bonitas que sejam, elas não têm a capacidade de nos transformar. Mas quando o evangelho do nosso Senhor ele é pregado, este sim é capaz de nos transformar. Amém? Então, que esse evangelho possa ser pregado essa noite. Nós lemos um texto que é um texto muito caro para o meu coração. É um texto que sempre que eu tenho oportunidade, eu tento falar sobre ele. E eu acho que é um texto muito atual, né? O autor de Hebreus, ele traz uma imagem, traz uma metáfora, que é exatamente da corrida. Ou seja, ele associa a carreira ou a vida cristã como uma corrida. E eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente vive em tempos em que correr está na moda, né? Então, cada vez mais a gente vê grupos de corrida, a gente vê as pessoas na praia, nos parques, nas ruas, correndo. E muitas pessoas começam a correr e aí entram naquele grupo para se motivar. E existem uma série de premissas que um instrutor ou um coordenador desses grupos estabelece para que aquele iniciante possa ter um bom desempenho. Muitas vezes se tem metas logo de cara, então muitas vezes é uma meta de participar de uma maratona, ou uma meta de ir para São Silvestre no final do ano, ou às vezes até uma meta mais modesta de correr 5 a 10 quilômetros. Meu marido e minha filha mais nova, eles são desses, digamos assim, iniciantes. Eles têm o hábito de correr, geralmente nos finais de semana, e aí eles saem os dois para correr pelas ruas, né? Geralmente nos finais de semana. Mas uma coisa que é interessante em relação à corrida, não sei se vocês já perceberam, é que o corredor, ele vai com a roupa muito leve, né? Muitas vezes até um shortzinho bem leve, né? Uma camiseta também muito leve, de um tecido leve. Existe um tênis apropriado, não é com qualquer sapato ou qualquer tênis que é recomendado você correr. Existe um tênis que ali auxilia e que é recomendado para quem corre. A primeira coisa que meu marido e minha filha fizeram foi comprar o tênis de corrida quando decidiram correr. Porque, pelo menos assim, eles me venderam que só poderiam ser corredores se comprassem esse tênis.
mas disse que é porque é um tênis realmente que auxilia para quem quer correr. Da mesma forma, quem decide participar de alguma corrida, ou uma maratona, ou uma meia maratona, decide que não vai levar muito peso consigo. Né? Ninguém carrega uma mochila pesada, ninguém vai carregar uma mala enquanto corre, ninguém vai usar um sapato ou uma roupa pesada. Você não vai ver ninguém correndo de calça jeans, por exemplo. Porque se pressupõe que você tem que estar o mais leve possível, o mais desprendido possível, diminuindo a resistência ao seu movimento, para que você possa ter uma boa performance no final, com o mínimo de energia. Ou seja, você realmente gaste ali a energia no que é preciso para manter o ritmo. E não gastar carregando pesos, carregando ali empecilhos que vão lhe atrapalhar na sua performance. Então, isso é o que nós vemos. Até a comida, ninguém leva ali 1 quilo, né, de algo, leva ali um gelzinho que tem ali uma caloria, caso precise. Então, esse texto de Hebreus, eu acho que ele nos ajuda a entender essa corrida que eu expliquei. Porque, na verdade, meus irmãos, a vida cristã nada mais é do que uma grande corrida, do que uma grande maratona. A gente vê, ao longo das Escrituras, o próprio apóstolo Paulo trazendo essa ideia de que nós, como cristãos, nós combatemos um combate, nós temos uma carreira que nos é proposta. Nós participamos de uma corrida e que existe um alvo, existe uma meta e que nós precisamos correr, não de qualquer forma, mas correr como alguém que quer alcançar o prêmio. Alguém que quer chegar na linha de chegada. Não apenas sair bem, iniciar bem a corrida, mas chegar bem. Então, esse texto de Hebreus, ele nos fala que existe uma carreira que nos está proposta, que é a carreira da vida cristã, que a gente inicia quando a gente experimenta o novo nascimento. Então, quando nós tomamos essa decisão por Cristo e experimentamos o novo nascimento, fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós iniciamos, então, nessa carreira, nesse caminho, nessa corrida. Só que, muitas vezes, existem coisas e que o texto vem nos aconselhar e recomendar que nós podemos fazer nesse caminho que vai atrapalhar o nosso desempenho, que vai fazer com que a gente não chegue tão bem na chegada como deveríamos. Ou então que até a gente pare no meio do caminho. Ou então que a gente fique ali sem forças para continuar. E eu queria meditar com vocês um pouco do que o texto nos diz em relação a isso. O que é que pode acontecer? O que é que pode estar nas nossas vidas que podem atrapalhar de estarmos nessa corrida e corrermos essa carreira que nos está proposta? E correndo com perseverança, como o texto ele nos recomenda. Então, a primeira coisa que eu penso e que o texto nos fala é o quê? Que nós devemos nos livrar de todo embaraço. Vocês já imaginaram ver um corredor correndo com a mochila com 10 quilos nas costas? Não, isso certamente seria um embaraço. Isso certamente seria um peso desnecessário para aquela corrida. Mas muitas vezes nós, na nossa carreira cristã, nós estamos carregando pesos desnecessários. Pesos que o Senhor não nos deu para carregar. Pesos que não são necessários, pesos que não são até contingenciais, ou seja, aquilo que a gente não tem controle, mas são pesos que a gente permite que fiquem na nossa alma, no nosso espírito, e assim atrapalhem a nossa caminhada cristã. E eu queria que a gente pensasse um pouco nesses pesos e que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando a cada um de vocês. De repente, se tem esses pesos que eu vou citar, ou alguns outros que, porventura, eu não cite. Então, eu penso que alguns pesos, como, por exemplo, a falta de perdão, que é um grande peso que a gente pode carregar durante a nossa vida. Então, o nosso caminhar, ele é um caminhar trôpego, é um caminhar claudicante, é um caminhar que a gente fica cambaleando.
Porque o nosso coração está pesado pela falta de perdão. E aí essa falta de perdão gera a raiz de amargura, gera o ressentimento. Então a gente está na nossa vida cristã muitas vezes sem alegria, sem força, sem ânimo, sem vigor. E muitas vezes nós não nos percebemos que é porque o nosso coração está cheio de raiz de amargura, está cheio de ressentimento, está cheio de falta de perdão. E esse é um peso que o Senhor quer que a gente tire das nossas vidas, das nossas costas. E a gente pode tirá-lo e colocar na cruz e decidir perdoar. E assim a gente vai estar se livrando desse peso. Mas tem outros pesos, por exemplo, como o medo. Quantas vezes nós somos tomados pelo medo do futuro, pelo medo do dia de amanhã. E aí o nosso coração se enche de ansiedade porque a gente não consegue controlar o futuro e a gente é tomado por uma ansiedade porque a gente tem medo. Quem tem emprego tem medo do desemprego. Quem está desempregado tem medo de não conseguir um emprego. Quem está solteiro tem medo de não casar, mas quem está casado tem medo de se separar. Tantas vezes somos tomados pelo medo. Um medo que nos paralisa. Um medo que nos impede de seguir em frente. Um medo que nos impede de correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. E da mesma forma o Senhor quer que a gente abra mão desse medo. E a gente abre mão do medo, conhecendo e prosseguindo em conhecer aquele que é soberano e que tem o controle total das nossas vidas. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo verdadeiramente, o medo vai sendo lançado fora. Porque o que é que a Bíblia diz? Que o amor lança fora todo o medo. Então, nós vamos abandonando o medo e a incredulidade à medida que a gente vai se aproximando de Cristo. E a gente vai sendo inundado por esse amor. E a gente vai conhecendo mais o caráter de Deus, sabendo que se o Senhor cuida das ervas do campo, se o Senhor cuida dos pardais, o Senhor não cuidaria de nós, não cuidaria do nosso futuro. Por que nós precisamos temer? Por que nós precisamos estar ansiosos pelo dia de amanhã? Enquanto que a palavra de Deus nos encoraja a vivermos cada dia, porque basta para cada dia o seu próprio mal. E antes de estarmos ansiosos, nós devemos o quê? Colocar nossa ansiedade diante do Senhor, através da oração, através do louvor e ações de graça. É dessa forma que nós lidamos com os nossos medos, com as nossas ansiedades. Temos também pesos da culpa. Muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar por erros do passado. E nós ficamos nos autoflagelando, nós ficamos nos condenando por erros do passado. Enquanto que o Senhor nos revela na sua palavra que dos nossos pecados Ele não lembra mais. De que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Então, a gente pode andar em novidade de vida. A gente pode experimentar a vida abundante que o Senhor tem para nós, não ficando preso na culpa, não ficando preso na falta do perdão, não ficando preso no medo e na ansiedade. Porque nós podemos sim andar em novidade de vida e entregar todos esses pesos ao Senhor das nossas almas. E temos outros pesos também que a gente pode pensar. Temos um peso comum, que é a competição. É a gente ficar olhando a vida do irmão, achar a vida do irmão, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. E a gente fica se comparando e a gente fica se colocando para baixo porque o irmão tem um emprego melhor do que eu, ou o irmão tem mais dinheiro do que eu, ou até, de repente, alguém do trabalho que trabalha com você consegue prosperar e assumir um cargo de liderança que você não, e você fica ali incomodado, se comparando com a vida do irmão. Isso é um peso que torna o nosso caminhar mais difícil na fé. Enquanto que o Senhor, o convite dele para nós é o convite do contentamento. É como o apóstolo Paulo fala,
eu sei viver na escassez e na abundância. Em tudo eu tenho experiência. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento, cultivar um coração com contentamento e alegre em tudo que o Senhor já fez, é uma forma de nós nos livrarmos desse peso da comparação. Esse peso de ficarmos sempre achando que a vida do outro é melhor do que a nossa. Amém? E existem vários outros pesos que, de repente, eu não falei, mas que o Senhor pode estar trazendo ao teu coração essa noite. Que são coisas que, de repente, estão ali entranhadas, agarradas, ali como um carrapato. Já tentaram tirar um carrapato de um cachorro? Eu tenho uma cachorra e ela teve uma vez só um carrapato. Pense na luta para tirar. É difícil, porque se agarra. E aí você fica ali achando que vai ferir se você tirar. E muitas vezes esses pesos estão assim entranhados em nossa vida. E tantas vezes é tão impregnado que a gente pensa que faz parte de quem nós somos. E a gente está o tempo todo se lamentando que a vida está difícil. Essa vida cristã é uma luta. E o caminho é estreito. E é tudo muito difícil. Mas, na verdade, muitas vezes não são só pelas circunstâncias e pelas lutas que sim nós temos. E as provações normais que nós temos. Mas porque nós temos permitido carregar pesos que nós não deveríamos carregar. E é por isso que estamos mais cansados e sobrecarregados do que deveríamos estar. E o Senhor, essa noite, quer que nós nos livremos de todo o peso. Amém? Porque Isaías fala que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo suportou a cruz para que a gente tivesse uma caminhada mais leve. Para que a gente pudesse assumir o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave. Para que a gente não precisasse andar pesaroso, olhando para baixo. Mas que a gente pudesse ter a vida abundante que o Evangelho de João nos diz. Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Nós somos cristãos, não é apenas para a gente ter um ticket para ir para o céu. Não é apenas para a gente ter a salvação das nossas almas, como se a forma que a gente vivesse aqui na terra não importasse. Não. Nós somos copartícipes daquilo que o Senhor quer fazer na terra. E Ele quer usar as nossas vidas. E pessoas entregues, pessoas rendidas, pessoas que têm uma vida vivendo em abundância. Para a honra e glória do seu nome. Não vidas perfeitas, não vidas imunes ao sofrimento, não vidas que não têm provação. Tudo isso nós temos, porque Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, é por isso que a gente caminha com perseverança, porque nós temos sim aflições, mas a gente olha para Jesus, e aí a gente tem bom ânimo, amém? Mas além de peso, se vocês perceberem nesse texto, o autor de Hebreus diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Quando nós experimentamos o novo nascimento, Deus nos livrou das penalidades do pecado, que seria a morte eterna, seria a morte espiritual. E é por isso que nós temos essa vida em Cristo Jesus e temos a vida eterna. Porque nós fomos livrados do poder do pecado e das consequências do pecado. A cédula que estava contra nós foi rasgada. Mas muitas vezes nós podemos permitir viver ainda escravos do pecado. Enquanto que Cristo veio para nos trazer liberdade e nos deixar livres do poder do pecado. Mas o pecado que tenazmente nos assedia, muitas vezes, vem roubar essa vitalidade e esse vigor da caminhada cristã. E quando eu falo pecado, eu não falo aquele pecado que é ali algo eventual, algo que é ali algo pontual, que foge da nossa vida ordinária, como algo que realmente a gente identifica, se arrepende e corrige. Mas eu falo daquele pecado não confessado, como uma vida, um estilo de vida sob o domínio do pecado.
O rei Davi, lá no Salmo 32, ele diz que enquanto ele calou o seu pecado, os seus ossos envelheceram e o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, até fisicamente ele foi abalado, os seus ossos envelheceram, a sua alma perdeu todo o vigor. Porque é isso que o pecado não confessado faz com a gente. O pecado, ele provoca a destruição. Ele rouba de nós a vida que Cristo tem. Ele rouba de nós a alegria e o vigor. Mas a boa notícia é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda a iniquidade. Então, a gente tem ali um diagnóstico, mas o Evangelho é tão maravilhoso que ele não dá o diagnóstico sem trazer o remédio. E ainda que a gente esteja vivendo sobre o poder do pecado, nós temos o grande tratamento, que é a confissão, né? É primeiro reconhecermos que o pecado está nos dominando, confessarmos, nos arrependermos e mudarmos de direção. E a partir daí produzirmos frutos de justiça. Nós temos exemplos da Bíblia, o próprio salmista, o próprio rei Davi, que pecou grandemente, adulterou, provocou, induziu a morte de Urias, como naquele texto, bem todos vocês sabem, quando foi confrontado pelo profeta Natã, o rei Davi, ele não se desculpou, ele não se justificou. Ele apenas disse: pequei contra o meu Deus. Pequei contra o meu Deus. É por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sim errou. Ele era como nós, falhos, frágeis, com caráter muitas vezes corrompido. Mas ele teve a capacidade de se arrepender quando foi confrontado. Da mesma forma, minha oração essa noite, que nós possamos também ter esse coração. Que quando o Espírito Santo do Senhor nos revelar aquilo que está nos dominando, dominando a nossa alma, que está curvando a nossa vida, porque é isso que o pecado faz, a gente possa abrir a boca, reconhecer, confessar e descansar na graça de Deus e no perdão de Deus. Amém? Então, que nós possamos realmente descansar nessa graça, sabendo que, porque Jesus morreu na cruz, nós temos a garantia desse livre acesso ao Pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará. Amém? Mas uma outra coisa que o texto fala, então a gente já conseguiu entender que nessa carreira, nessa corrida, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso, do pecado que nos assedia, mas ele aí fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós não corremos olhando para o chão. Nós não corremos olhando para as dificuldades do caminho, nem para a estreiteza do caminho. Nós não corremos olhando ali para os empecilhos. Mas nós corremos olhando para o alto, olhando para Cristo, confiantes de que, como diz lá em Efésios, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus. Então nós temos a segurança de que o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas, Ele estará conosco, de mãos dadas, nos conduzindo no caminho. Então a gente caminha com Cristo para Cristo. A gente caminha com a companhia de Jesus, no poder do Espírito Santo, olhando para Cristo. Nós não caminhamos sozinhos. Por isso que a gente pode caminhar com perseverança. Por isso que a gente pode caminhar e prosseguir olhando para frente, não olhando para trás. Não olhando para o nosso currículo cristão. Não olhando para aquilo de bom nem de ruim que fizemos. Mas a gente pode olhar para frente com confiança. Olhando para Jesus, que é o autor, é aquele que inicia, mas é também o consumador, aquele que garante que a gente vai chegar nessa linha de chegada. Porque não é no nosso poder, não é nas nossas forças,
mas é no poder que ressuscitou Jesus. É esse mesmo poder que está disponível para nós, para nos permitir que a gente caminhe, corra essa carreira com perseverança, não desistindo, não olhando para trás, não ficando aperreado com as circunstâncias desfavoráveis, mas olhando para Jesus e confiante nele e de que ele é fiel para nos guardar nele. Eu gosto muito da imagem, né, do texto que diz que Jesus, ele é o bom pastor e ninguém nos arrebatará das suas mãos. E eu fico imaginando ele como bom pastor, a gente como aquela ovelha ali que se desgarra, de repente está ali no caminho e cai num precipício e se afasta do caminho, e Jesus vai com paciência em direção a nós. Não vai com o dedo apontado, porque quem nos condena não é o Senhor, é o inimigo das nossas almas. O Senhor, quando Ele aponta algo em nossas vidas e traz à luz, é para nos curar e nos transformar. Eu estava a conversar sobre isso essa manhã com uma amiga. A gente dizendo isso, que muitas vezes Deus traz coisas à luz, mas quando o Senhor traz, é porque Ele quer nos curar, nos transformar e nos redimir. Ao contrário do inimigo, que ele traz memórias e traz lembranças para nos condenar, mas o Senhor não. Então, quando a gente é aquela ovelha ali desgarrada, o Senhor vai ao nosso encontro, o bom pastor, e Ele nos pega, a gente muitas vezes feridos, coloca nos ombros e sobe a montanha e nos coloca no caminho de novo. Esse é o nosso bom pastor, esse é Jesus. Não só o autor, mas o consumador da nossa fé. É por isso que o próprio Jesus, ele pôde dizer lá em Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não sei se vocês chegaram aqui com essa sensação de estarem cansados, de estarem com a sensação de estarem sobrecarregados, de estarem achando a vida cristã muito difícil, muito penosa, sem alegria, sem vigor. Mas lembrem-se que o Senhor, Ele quer tomar esses fardos que nós temos carregado, que são pesados, e trocar pelo seu fardo que é leve. Para que assim a gente tenha capacidade de carregá-los com Jesus, na companhia de Cristo. E assim as nossas almas, cansadas e sobrecarregadas, possam encontrar descanso naquele que é o único capaz de aliviar o cansaço do espírito humano. O cansaço físico, ele é fácil de resolver. Uma boa noite de sono, uma massagem, às vezes um escalda-pés ajuda. Mas o cansaço do espírito humano, só Jesus pode resolver. Só Ele andando conosco, carregando o nosso fardo conosco. E o Espírito Santo que em nós habita, nos dando poder para viver um dia após o outro, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, queria, se quem desejar, se colocar em pé, para que a gente possa fazer uma oração, entregar esse tempo. E que, se porventura tiver alguém aqui que é até a primeira vez que está aqui na igreja, ou que ainda não sabe ou não conhece esse Jesus, que hoje possa ser uma noite de decisão de não viver mais essa vida nas suas próprias forças, mas a decisão de dizer: Jesus, eu já percebi que eu não consigo, é difícil demais caminhar sozinho, mas eu quero que tu sejas o pastor da minha alma, que você possa tomar essa decisão hoje. E se você porventura já tomou essa decisão, mas tem sentido o caminhar muito difícil,
que você também possa dizer essa noite: Senhor, vem pastorear o meu espírito. Vem me dar o teu jugo e o teu fardo, para que assim eu possa ter descanso e ter alívio. Amém? Obrigada, Jesus, pela tua doce presença, Senhor. Obrigada, Pai, porque tu resolveste nos amar quando nós éramos teus inimigos, Pai. E tu decidiste nos amar, Senhor Deus, e nos atrair, Pai. E tu decidiste, Senhor Deus, nos dar uma nova vida através de Cristo. E porque Cristo morreu no madeiro, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores, nós podemos sim viver em novidade de vida. Nós não precisamos carregar um fardo pesado nos ombros, mas nós podemos descansar na certeza de que Cristo já realizou todas as coisas. E que é teu, Senhor, todo o trabalho. E que cabe a nós apenas descansar em Ti, Senhor. Vivendo dia após dia com os olhos fitos em Jesus. Sabendo que a graça, a misericórdia, a perdão, a restauração e a descanso. Obrigada, Senhor Deus, porque na Tua palavra Tu garantes que Tu não quebrarás a cana estilhaçada e nem apagarás o pavio que fumega. E sim, Senhor, Tu nos darás descanso. Tu nos conduzirás às águas tranquilas que refrigeram a nossa alma. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Que Tu continues, Espírito Santo de Deus, ministrando em cada coração aqui. Não só agora, mas durante também toda a semana. Revelando os pesos que precisam ser retirados. O pecado que precisa ser confessado e abandonado. E abrindo os olhos espirituais para Te enxergar, Jesus. Tu que seguras a nossa mão em todo o caminho. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Obrigada, Senhor, pela Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém.